No Mundo Maior, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Resumo. No Mundo Maior é o 5º livro da série de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. O livro relata situações do nosso cotidiano, aspectos da comunicação entre os espíritos desencarnados e encarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico. São analisados os distúrbios psíquicos a partir do plano espiritual e os encontros e desencontros da medicina terrena ante as lições da doutrina dos espíritos. O Espiritismo apontando com bom senso os mistérios desses distúrbios e suas causas. Ele nos fala sobre a importância de estar atentos aos pensamentos e ideias e também com as companhias que atraímos. Fica demonstrado que depois do sepulcro ninguém gozará de prazeres ou regalias a que não fez jus. O autor fornece esclarecimentos sobre as causas dos desequilíbrios e nos apresenta tratamento espiritual adequado. A cura se dará através da reforma íntima, a fé e a edificação espiritual. O livro revela a importância do conhecimento científico, mas nos faz refletir sobre a terapêutica do amor. Resumo dos capítulos. Capítulo 1. Entre dois planos. No plano terrestre, são especificados os procedimentos nas tarefas espirituais de atendimento imediato, não programados, de casos de loucura, suicídio e extremos desastres morais. Capítulo 2. A preleção de Eusébio. Exortação espiritual quanto à ameaça do equilíbrio terrestre pelas doenças da alma. O comportamento humano é radiografado e mostrado à beira dos abismos da alienação mental. Voluntários dedicados são convocados à tarefa da salvação dos displicentes e dos que resistem obstinadamente. É citado o serviço de assistência às cavernas. Viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem ao serviço que lhes competem. Somos atores do drama evolutivo, usando corpos sagrados, mas perdemos o desejo santificante da existência. Capítulo 3. A casa mental. Novos conceitos psíquicos a serem compreendidos. Perversidade como loucura, revolta como ignorância, desespero como enfermidade. Neste capítulo encontramos preciosa instrução espiritual sobre o cérebro humano, que é comparado a um castelo de 3 andares, nos quais localizam-se: primeiro andar, residência dos impulsos automáticos, subconsciente, o passado. Segundo andar, domicílios das conquistas atuais, consciente, o presente. Terceiro andar, casa das noções superiores, superconsciente, o futuro. Há descrição de 2 cérebros interligados, obsessor e obsidiado, que odeiam-se reciprocamente, daí resultando estarem ambos loucos quanto à organização perespiritual. São citados os vermes mentais,
que produzem moléstias da alma no cérebro perispiritual. Capítulo 4. Estudando o cérebro. Há a impressionante narração de um assassinato e suas terríveis consequências. É citada a química espiritual, instalada no cérebro do desencarnado, muitas vezes com ação conjunta à química orgânica e inorgânica do encarnado. Somos informados de que o sofrimento áspero, mas redentor da expiação, não acontece apenas na esfera carnal, mas também em regiões sombrias fora dela. Calderaro explicou a André que não basta ter conhecimento, é preciso amar para socorrer, pois só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Capítulo 5. O poder do amor. A exemplar doutrinação espiritual, mostrando a ascendência moral do doutrinador tarefeiro do bem. Na desobsessão, por um exemplo, aqui focalizando um caso em que o obsidiado que cometeu assassinato, em desdobramento pelo sono, é levado a ficar frente a frente com o obsessor, a vítima, o perdão harmonizando ambos por fim. Calderaro. O coração que ama está cheio de poder renovador. Jesus disse que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Jejum pela renúncia e da luz da oração que nasce o amor universal. Capítulo 6. O amparo fraternal. Narração de um homem vivendo os prazeres do mundo e de uma jovem pobre que, para custear tratamento médico da mãe, se une a ele. Os dois são doutrinados durante o desdobramento pelo sono. Capítulo 7. Processo redentor. Trata do esforço da espiritualidade para impedir processos de loucura, sobressaindo o valor da prece intercessória. Reafirma que o espírito não retrocede em hipótese alguma. Contudo, as formas de manifestação do ser podem sofrer degenerência, destrambelho dos elementos perispíritos, mongolismo, por exemplo. Nota: a maioria dos casos de alienação mental decorrem da ausência voluntária ou não da alma à realidade. Ou seja, todo desequilíbrio decorre do afastamento da lei. Capítulo 8. No Santuário da Alma. Explana sobre a epilepsia, cujas causas geralmente situam-se nos descaminhos das vidas passadas e na vida presente, carreando interferências obsessivas, disfunções mentais, com reflexos perispíritos, ocasionando transtornos orgânicos. A cura se dará pela reforma íntima, passes e, principalmente, a fé positiva, edificação espiritual, enfim. O homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. Capítulo 9. Mediunidade. Demonstra que, em mediunidade, o animismo não deve tomar o caráter inquisitorial
e sim o educativo. A intuição pura é considerada a mediunidade mais estável e bela entre os homens. Capítulo 10. Dolorosa perda. A impressionante descrição de um aborto visto do plano espiritual. O perispírito do abortado, imantado ao corpo daquele que lhe seria mãe, promove tamanha onda de ódio que a leva a uma imprevista e dolorosa desencarnação. Capítulo 11. Sexo. O amor é enaltecido ao tempo que mostra como os descaminhos dos prazeres promíscuos levam à loucura. Conquanto demonstrando respeitosa posição à medicina terrena, discorrendo sobre a escola freudiana da psicologia analítica, a espiritualidade indica que os desequilíbrios sexuais são doenças da alma. Capítulo 12. Estranha enfermidade. O texto elucida os conflitos da esquizofrenia, originária de sutis perturbações do perispírito, dos quais resultam um conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas no corpo físico. Neste capítulo, de forma absolutamente inédita, é mostrado como a espiritualidade provoca uma desencarnação como providência compassiva a benefício do desencarnante e dos seus familiares. Capítulo 13. Psicose afetiva. Traz-nos a emocionante lição de como a espiritualidade amiga impede um suicídio, por merecimento, de uma jovem desiludida e humilhada no amor, impondo-lhe sono profundo horas antes do lance fatídico. Desdobrada pelo sono, a jovem é doutrinada, vindo a desistir do suicídio por compreender que as dores da experiência humana são dons do divino suprimento e que, por vezes, há vantagens que só podem ser encontrados na solidão. Nota: por que razão esperar os rebentos da carne para exemplificar o verdadeiro amor? Jesus não esteve e, no entanto, todos nós sentimos tutelados de sua infinita abnegação. Capítulo 14. Medida salvadora. Nova lição transcendental. A espiritualidade amiga ministrando ajuda através da providência provisória, mais drástica. Provoca desarmonia no corpo de um alcoólatra a benefício do próprio e também visando amparar a esposa e dos filhinhos. Põe a descoberto, como nos ambientes menos dignos, a multidão de entidades conturbadas e viciosas, espíritos desencarnados, em triste sociedade por afinidade. Vê-se ali, em perfeita simbiose mental, encarnados alcoólatras, desencarnados também alcoólatras, dançarinos voltados para o primitivismo do ser, embalados por música inferior e pela viciação dos sentidos, com gestos ridículos, gritos histéricos em atitude que muitos símios talvez se pejassem, correspondendo inconscientemente a desencarnados que a isso os induziam
fazendo-lhes companhia sociedade invisível. As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa inflige-lhes a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Capítulo 15. Apelo cristão. Discorre sobre uma assembleia de encarnados, religiosos católicos, romanos e protestantes das igrejas reformadas, os quais, desdobrados pelo sono em companhia de desencarnados, recebem valiosa lição alerta sobre os ranços do dogmatismo e da divisão humana da fé. É enaltecida a união fraternal vivenciada pelos heróis anônimos que transitaram nas aflições dos então primeiros aprendizes da Boa Nova. É mostrado o erro dos sacerdotes políticos que dividiram em várias escolas a religião do amor universal, fundada por Jesus, do que resultaram os desvarios da separação por motivos de fé. Jesus não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. Pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para serviços edificantes. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é insensatez. O irmão caído é nossa carga preciosa, a dificuldade, nosso incentivo santo, a dor, nossa escola purificadora. Capítulo 16. Alienados mentais. A loucura é considerada como suicídio, habilmente dissimulado, outra espécie de suicídio, pela não resistência à dor e pela entrega, também sem resistência, à perturbação destruidora, que, por fim, abre as portas da morte. Recebemos fortes advertências neste capítulo. Impaciência e tristeza são forças terríveis a desarmonizar a mente, perdurando por várias existências. A alienação mental é início da descida da alma às zonas inferiores da morte. Quanto aos recém-nascidos ou os que na infância apresentam esse quadro, que é reflexo de comportamento equivocado do passado, colidindo forte com as leis divinas. Capítulo 17. No limiar das cavernas. No baixo umbral, cavernas de sofrimento no plano espiritual. Existe zona medonhamente sombria, a tal ponto que André Luiz não teve permissão de nela se aprofundar, mas apenas a de permanecer no limiar daquelas cavernas e assim mesmo acompanhado de instrutor espiritual. É citado o insólito caso de espíritos de grande intelectualidade e poder mental, mas desprovidos de amor, os quais, por serem extremamente devedores das leis divinas, como passos iniciais de melhoria moral, eventualmente recebem determinação educativa de realizar tarefas laboriosas no seio da natureza. Ação essa variável, na razão direta da evolução de cada um. Capítulo 18. Velha afeição.
Este capítulo é de comovente sublimidade. André Luiz reencontra e socorre o avô, a quem tanto amara quando criança e por quem tanto também era amado. Seu avô estava já há 40 anos estacionado no eixo umbral. O reencontro de ambos é pungente, é uma exaltação da lei do amor. Nenhuma palavra de luz poderia germinar neste terreno infértil. Capítulo 19. Reaproximação. Demonstra como a pobreza extrema, com o trabalho educativo, imposta pela espiritualidade protetora, pode ser reeducativa para as aspirações de duas pessoas interligadas por problemas de vidas passadas. No caso, é programado o reencontro entre réu e vítima. Aceito por ambos esse reencontro, ficam a descoberto os imensos benefícios das bênçãos do perdão, trazendo-lhes felicidade. Capítulo 20. No lar de Cipriana. É descrita essa instituição espiritual onde incontáveis espíritos atingiam, aprendendo o reajustamento da alma, através do auto-reconhecimento, preparando-se para melhores condições de vida. Na verdade, tal instituição é verdadeira oficina de restauração do espírito. No mundo maior, tem como fecho magistral prece à proteção de Jesus. Que o Pai te abençoe. Nunca te esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. Personagens citados na obra: D. Desencarnado e Encarnado, e os respectivos capítulos e página onde são pela primeira vez mencionados. André Luiz é o autor espiritual, permaneceu no umbral por 8 anos. Calderaro, assistente especialista em atendimento na crosta terrestre, na área de psiquiatria iluminada. Com André Luiz, irá agregar-se aos trabalhos do instrutor Eusébio. Eusébio, instrutor, abnegado protetor de necessitados de mentes desequilibradas, superintendente da organização espiritual em zona intermediária. Semanalmente vai à crosta planetária, onde, em região adequada, presta esclarecimentos a espíritos encarnados desdobrados pelo sono, relativamente espiritualizados, dedicados ao socorro de sofredores, obsessor e obsediado, dos enfermos mentais, um desencarnado, outro encarnado. Cipriana, espírito elevado, orientadora aos serviços de socorro no grupo atendido por Calderaro. Pedro é obsediado, citado no capítulo 3, casado, tem 5 filhos, enfermo, hospitalizado, cometeu assassinato, desdobrado pelo sono, vê-se frente a frente com a vítima. Camilo é a vítima de Pedro, há 20 anos o atormenta, obsediando-o. Neneco, Celita, Marquinhos, Guilherme, filhos de Pedro. Julieta, filha de Cândida, em desespero com a doença da mãe, entregou-se a atividades menos dignas. Está prestes à loucura e de adquirir doenças graves. Paulino, parceiro de Julieta,
é doutrinado durante o desprendimento do sono. Marcelo, no passado, teve vigorosa inteligência, mas vivenciou intensas paixões e excessos de autoritarismo. No presente, tem acessos epiléticos, geralmente por enfermidade da alma, do que resultam reflexos com funções orgânicas. Eulália, médium de psicografia, dedicada. No entretanto, não oferece sintonia integral ao espírito comunicante, médico desencarnado, protetor. Cecília, jovem rica, órfã de mãe, grávida, provoca aborto, em consequência, vem a desencarnar. Liana, enfermeira que realizou o aborto de Cecília. Fabrício, idoso, enfermo, esquizofrênico, no limiar da loucura. O passado delituoso assolta-lhe a mente. Inês, esposa dedicada de Fabrício. Fabricinho, neto de Fabrício, tem 8 anos. É o ex-pai de Fabrício. Antonina, pobre, órfã de pai e mãe. Ajudou Gustavo a formar-se. Amava-o. Foi humilhada por ele. Pretende suicidar-se. O plano espiritual impedirá. Gustavo formou-se médico com a ajuda de Antonina. Deixou-o após. Marina, espírito protetor, foi mãe de Antonina. Márcio, espírito protetor, ligada a Antonina desde séculos. Antídio, alcoólatra, quase à loucura, é auxiliado pela espiritualidade amiga com providências drásticas em enfermidade. João, guarda enfermeiro do Instituto Espiritual para Desencarnados pela Loucura. Cláudio, avô de André Luiz, padecendo no baixo umbral, em consequência do apego ao dinheiro na última encarnação, finda há 40 anos. Ismênia, citada por Cláudio como sendo-lhe irmã no passado. Nicanor, noivo da jovem, ora reencarnada Ismênia. Uma boa leitura é terapia para a alma, conhecimento para a mente. De André Luiz. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte? A morte é um sopro renovador. E assim terminamos a leitura do livro No Mundo Maior, de André Luiz.